Olá. De abuso cometido pelos interrogadores sobre o preso, a tortura no Brasil passou, com o regime militar, à condição de método científico, incluído em currículos de formação de militares. O ensino deste método, de arrancar confissões e informações, não era meramente teórico, era prático, com pessoas realmente torturadas, servindo de cobaias neste macabro aprendizado. O regime militar assumiu poderes excepcionais e suprimiu os direitos constitucionais dos cidadãos. Essas medidas de exceção, no entanto, acarretaram maiores privações à vasta maioria da população, precisamente aqueles que levantaram suas vozes ou agiram em favor dos pobres e oprimidos, foram os que sofreram tortura e morte. Essas citações, presentes na obra Brasil Nunca Mais, publicada em 1985, meses após a redemocratização do país, nos remetem aos 57 anos da ditadura militar que se instaurou no país em abril de 64 e que tantos traumas provocou e tantas vidas ceifou. E é justamente para que não se esqueça, para que não mais aconteça, que o coletivo Memória e Utopia teve a iniciativa do ciclo de entrevistas Igreja e Ditadura, Verdade, Memória e Utopia. A ideia é conhecer e ouvir relatos de pessoas de diversas tradições cristãs que sofreram os horrores dessa fase sombria do país. O coletivo existe para oferecer reflexões sobre temas e situações que afligem a sociedade e recorre à memória como aprendizado e indicação de caminhos, tendo sempre como referência a justiça, a paz e a integridade da criação. Eu sou Paulo Roberto Salles Garcia, jornalista, e estou acompanhado de Deise Gomes, que é artista plástica, ilustradora, metodista, militante e ativista dos direitos humanos, integrante do coletivo Memória e Utopia. Eu sempre digo que estar ao lado de gente como ela, jovem, engajada, cheia de esperança, nos traz alegria e nos faz acreditar que a vida pode ser melhor, que a vida pode ser mais colorida, que a vida pode ser mais justa, que a vida pode ser mais inclusiva e mais plural. E certamente vai ser. Ao nosso lado, temos a honra de receber e de conversar com Eliana Hollenberg. Ela é socióloga, paulista de Jundiaí, mas baiana acima de tudo, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, foi liderança da Juventude Ecumênica. Durante a ditadura militar, nos anos 70, 71, ela integrava a Ação Popular juntamente com outros jovens ecumênicos, foi sequestrada e presa clandestinamente pela temida Operação Bandeirantes. Durante 20 dias, ela sofreu torturas nas dependências do DOI-CODE, em São Paulo, sendo libertada somente em 72. Exilou-se até 1979 na França, onde trabalhou na divisão de juventude da Unesco e foi do setor de imigrantes e refugiados do Serviço Civil Internacional, seção francesa. De volta ao Brasil, ela atuou na Comissão Pastoral da Terra, no Secretariado Regional Bahia e Sergipe, no período de 79 a 83, e, em seguida, passou a integrar a equipe da assessoria da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, SESI, até 2013. De 2000 a 2013, foi a diretora executiva dessa organização, que é uma comunhão de igrejas cristãs que está perto de completar meio século de história e luta pelos direitos humanos no Brasil. 4 anos atrás, em 16 de março de 2017, Eliana recebeu o título de cidadã baiana pelos incansáveis esforços em favor da democracia e dos direitos humanos no país. Ela se considera, acima de tudo, militante dos direitos humanos. Bom, feita essa pequena abertura,
e já reconhecendo e agradecendo a participação da Eliana. Vamos começar a nossa conversa e aí Deise vai nos conduzir na primeira pergunta para que nós possamos conhecer um pouco mais dessa trajetória, dessa história tão emocionante e marcante que eu sei que é a trajetória da Eliana. Sim. Então, Eliana, gostaríamos de saber, né, quem você era na época e o que você fazia dentro e fora da igreja. Você pode relatar para a gente um pouco? Na época, na época da prisão ou Exatamente. Na época em que você foi pega. porque se a gente fala da ditadura militar, né, dos 57 anos, eu não posso esquecer que em 64, né, eu justamente estava numa fase transitória onde eu atuava na JUC, Juventude Universitária Católica, e que tinha toda essa relação com a ação católica e com todas as reflexões que levaram à opção mais política e que conduziram muitas pessoas como eu para a ação popular, a AP. Né? E, então, é importante isso, porque se hoje eu estou ligada à ISLB, na época eu tive uma militância ligada à juventude católica. Né? E com a ação popular, eu tive uma relação muito maior, né? E acho muito interessante lembrar também toda uma influência, né, de pessoas como Paulo Wright, né, que foi um grande companheiro, e também, né, da direção da Ação Popular, e que, para mim, uma grande referência, mesmo quando eu fui para a prisão e depois quando eu saí, ele continuou sendo para mim uma referência muito, muito importante em toda essa luta que vocês falaram, pela justiça, né, pela paz, pela integridade da criação. Ele era um símbolo muito grande. Né? Bom, é incrível, né, a gente pensar o que é que foi mais marcante. Eu gosto sempre, quando a gente aborda a questão da memória, da verdade, eu gosto de lembrar algumas pessoas, porque eu não posso falar de mim sem homenagear pessoas que tiveram um comprometimento absolutamente grande com essa luta toda pela justiça. Né? Então, eu gostaria de lembrar, pelo menos, primeiramente, que não são pessoas diretamente como pessoas de igreja, mas são pessoas que estavam nessa luta, como Eleni Guariba, né, que também teve uma participação metodista em seu passado, mas que nós estivemos presas juntas, e foi um sofrimento muito grande com a liberação dela, porque sabíamos que ela foi libertada para ser morta. Né? Não posso deixar de homenageá-la, assim como eu não posso deixar de homenagear o companheiro Paulo Wright, Jaime Wright, Dom Paulo Arno. Dom Paulo teve uma participação muito importante, né? Foi justamente naquela época, eu não esqueço, de que mudou o arcebispo e mudaram todas as relações com a questão das prisões, das torturas, porque Dom Paulo Arnes ele teve a coragem de ir aos presídios, de conversar com os presidiários, de saber o que acontecia com eles e denunciar de uma maneira muito corajosa, né? Que foi das origens do que Paulo falou, desse livro, né? Que saiu depois, Brasil Nunca Mais, né?
muito importante. Não posso esquecer de pessoas que marcaram também essa luta, um pouco mais recente, que se foram, como Jeter Ramalho, Djalma Torres, Rosa Magra, querida companheira luterana, né? Cláudio Perani, que foi do Centro de Estudos e Ação Social e que me acolheu na volta do exílio aqui na Bahia. Mais recentemente, o pastor Adair, com quem a gente teve muitas relações e muitos trabalhos em função também da memória e verdade. E eu tenho que lembrar também de pessoas ligadas à rematriz africana, de religião de matriz africana, como a mãe Estela, a Macota Baldina, Jaime Sodré, para lembrar apenas alguns que são daqui da Bahia e que tiveram uma participação fundamental, não só nessa luta mais geral da democracia, da justiça, da paz, mas também contra a intolerância religiosa, né? Então, eu gostaria de homenagear essas pessoas, não posso esquecer, né? E já pensando nesse momento, né, de prisão, uma pessoa que se foi mais recentemente, que me causou uma grande tristeza, que foi Damares. Damares, ela estava presa na Operação Bandeirantes, quando eu e Anivaldo Padilha chegamos, e eu fui jogada num quarto, cela, e ela estava lá. Não vou entrar em detalhes, mas é uma pessoa a quem eu atribuo estar viva hoje, né? Porque Damares sabia que eu tinha uma filha pequenininha, sabia que ali na Operação Bandeirantes, que até aquela época era uma prisão ilegal, né? Eles podiam desaparecer com as pessoas. Quando ela foi trocada, entre outras pessoas, pelo cônsul japonês, uma vez chegando no México, ela denunciou, né? Dizendo que eu estava lá, dizendo do que podia acontecer, e realmente, a partir daí, o pessoal da Operação Bandeirantes começou a tentar organizar a mudança, né? E nos encaminhar para o DOPS, aí sim, uma prisão reconhecida legalmente, né? Então, são pessoas que eu quero lembrar, porque tem uma importância muito grande nessa minha história, e então eu trago elas logo no início para vocês. Mas são tantas coisas, eu não sei exatamente o que a gente pode abordar, porque tem questões relacionadas com a prisão, tem questões que estão mais relacionadas com o exílio, tem questões mais recentes, né, de um engajamento ecumênico, não só da SESI, mas um engajamento mais nessa luta democrática com as organizações da sociedade civil. E eu fico aqui preocupado do que eu poderia enfatizar mais, né? Eu vou só dizer para vocês uma questão que pode ser que ajude nessa nossa conversa, né? Eu assisti A Torre das Donzelas, né? Aquele filme que foi feito, foi difundido. Claro que eu seria uma dessas pessoas da Torre das Donzelas, mas eu não fui filmada. Eu estava na Bahia, todas as dificuldades de comunicação não possibilitaram que eu também participasse. Mas assistindo o filme, eu fiquei muito envolvida e lembrando de coisas que, para mim, talvez pela minha característica, né, eram muito importantes e que eu não vi exatamente retratadas nesse filme. Acho que foi um bom filme. Foi um bom filme porque, contrariamente a muitos filmes que eu tenho visto, em vez de ser
uma valorização excessiva da tortura e de tudo que se passa nessas salas de tortura, o filme é um filme de esperança, né? É um filme que coloca a vivência das pessoas naquela prisão, criatividade, né? É bem interessante. Mas eu lembrei de alguns pontos que, para mim, me pareciam muito importantes, talvez nessa minha história ecumênica, né? Então, como eu disse a vocês, né, foram mudanças. Eu estive na Ação Católica, eu fui presa junto com jovens da Igreja Metodista, né, e fui colocada realmente como uma pessoa que teria aliciado os jovens metodistas, né, fui colocada como com essa responsabilidade, né? E, na realidade, eu descobri muita coisa em termos de uma vivência ecumênica na prisão, tá? E que me fizeram realmente ter uma outra postura, tá? E vou só dizer para vocês um dos pontos, né? Depois, se a gente quiser, a gente aprofunda. Mas um deles é que lá dentro eu abri meus olhos, né? No sentido de que eu não tinha verdade nenhuma, que aquilo que eu pensava, tinham pessoas que pensavam diferente, e nós estávamos sujeitos ao mesmo inimigo, né? Que era a ditadura militar. E nós tínhamos diferenças, mas o mais importante é que nós pudéssemos buscar formas de estar juntos. Então, essa noção da unidade dentro da diversidade, eu aprendi na prisão. E foi, para mim, algo que eu carrego comigo sempre, né? Até as pessoas, às vezes, dizem, chama a Eliana quando tem problemas graves, polêmicas muito grandes. Eu sempre tento que a gente consiga chegar a alguma unidade, porque eu acho que ela é fundamental para que a gente caminhe para frente, né? Então, para mim, essa questão ecumênica foi muito importante. Claro que está associada a isso a troca de saberes, né? Então, cada um tem um saber. E a gente trocou muita coisa lá dentro, né? A gente trocou, inclusive, concepções que eu não imaginava antes. Por exemplo, de pessoas que estavam lá nessa Torre das Bruxelas, né? E que eram pessoas chamadas de apoio. Então, não eram as militantes de frente, não eram pessoas de ação, mas eram apoio. Essas pessoas eram tão valorosas e necessitavam tanto daquela convivência comum e que a gente trocou muito. Tinham pessoas que vinham da área rural, tinham mulheres que não conheciam, inclusive, seu próprio corpo, que não tinham noções da história nossa. E era tão interessante a gente organizar conversas, tipo estudos conjuntos, né? E eu acho que essa também foi aí, essa troca de saberes e, ao mesmo tempo, a noção da solidariedade. Como a solidariedade sustentava e sustenta as pessoas num coletivo tão difícil, né? Posso, um instante, Eliana, te interromper, até porque tem uma pergunta que tem muito a ver Claro. com isso, né? Você fez referência aí à unidade na diversidade de ideias e concepções e referência à solidariedade, né? Numa entrevista, no depoimento que você deu ao HuffPost, há alguns anos atrás, você usou uma expressão que eu achei muito simbólica dessa solidariedade, que sempre que alguém saía para um interrogatório, vocês cantavam uma canção, né, transmitindo esperança, transmitindo acolhimento, né, que era o único jeito
de se manter diante daquele clima, né? E a canção é aquela suíte lá do pescador, minha jangada vai sair para o mar, etc. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Realmente, você lembrou de um ponto tão interessante, né? Essa questão da música, né? A música teve uma importância muito grande, né? A gente, mesmo no DOPS, antes, a gente falava muito quando a gente percebia que algum companheiro ou uma companheira subia, né, porque era em salas em cima, em outros andares para tortura, e que a gente tentava cantar para animar não só a nossa música principal, vou falar dela, mas também aquela podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião, né? Então, isso era um ânimo, realmente, a gente se animava muito com a música. E a principal, e que foi uma música que acho que nunca vai sair das nossas cabeças, foi a da Jangada, né? Que eu me lembro, inclusive, depois, né, quando a gente estava nas jornadas ecumênicas promovidas, né, por Koinonia, por SESI, e que a gente, de repente, estava num grupo onde tocavam essa música, eu e Anivaldo quase morremos de nos abraçar, lembrando, né, do significado. Porque era quando a gente dizia para um companheiro, né, companheiro, vou fazer sua caminha branquinha, né, perfumada de alecrim, que a gente estaria lá na volta do companheiro. Né? Então, isso tinha, sim, uma simbologia muito grande, né? Muito grande. Inclusive, quando eu recebi o meu título de cidadã, foi uma coisa tão interessante, porque meus netos, né, eles sabiam do significado dessa música e eles fizeram um pequeno vídeo para mim que foi colocado, e esse pequeno vídeo eles terminavam falando dessa música. E quando eles falaram da música, coincidentemente, nós tínhamos o coral ecumênico que estava presente na sessão e que estava programado para tocar essa música. Foi incrível. Nossa. Foi realmente algo, né, impressionante. Eu acho que essa questão da música é muito forte. E é tão forte que eu diria que não foi só esse tipo de música. A questão da despedida, né? A despedida era algo incrível. No filme Torre das Donzelas, eles mostram despedida geral, a pessoa indo embora e as companheiras na escada cantando, né? Mas eu me lembro que Anivaldo, né, estava preso no pavilhão masculino, Anivaldo Padilha, né? E quando ele saiu, né, os companheiros que não tinham nada a ver com a questão religiosa cantaram para ele hino religioso. E foi tão bonito, né? E eu fiquei pensando assim, realmente a música é algo que une muito, né? E que dá muita força. Eu acho que a música ela mostra o que você falou, ela mostra a solidariedade. Né? Uhum. Eu queria aproveitar e perguntar também uma outra coisa, relativamente a como que a igreja ela viu é, esse seu, essa sua militância, né? Como que as comunidades de fé, não necessariamente igreja, reagiram a essa sua militância ou a sua prisão? Quer dizer, o que se falou, Olha, qual foi você a reação? pode tentar achar. Eu estou de novo com dificuldade agora de te escutar. Essa última parte eu não escutei bem. Tá, veja se melhorou.
A minha pergunta é como que as comunidades de fé reagiram ou reagiam à sua militância e depois reagiram à sua prisão. Como é que foi essa reação? Olha, em relação à prisão, nem tanto, porque o que houve na prisão, quer dizer, o que aparecia e o que se discutia de todas as formas, era a minha prisão relacionada com a Igreja Metodista, embora eu não tenha sido metodista, né? E a minha visão, né, foi tão ecumênica, eu acho que o que mais tinha como relação era essa visão ecumênica. A gente discutia muito na prisão, a gente tinha um coletivo, né, de reflexões, mas a gente discutia questões muito mais gerais, né? Não chegávamos a ter realmente esse tipo de discussão. O que tinha eram alguns relacionamentos, por exemplo, tinha uma companheira que conversava com o Beto, né, Frei Beto, que estava na outra ala, ela conseguia mandar mensagens para ele, e ela me pedia também que participasse daquilo que ela estava refletindo, que queria mandar para ele, né? Então eram reflexões assim, mas basicamente a gente discutia muito mais eram as questões filosóficas, políticas, né? Dentro da prisão, nossas diferenças de concepções, a, o nosso envolvimento muito maior com um trabalho comunitário, um trabalho de massa, em contraposição uma concepção mais de luta armada, né? Mas eram mais, eu acho que nesse sentido, não sei exatamente como seria. E essa minha questão mais relacionada com a ISLB, ela vem já da minha participação na SESI, né? Eu já estava na SESI, participei, eu não tinha nenhuma relação com uma comunidade específica, mas nós tínhamos muitas reflexões com as várias igrejas que compõem a SESI, né? E existiu uma questão interessante, é que nós tínhamos assessorias para os momentos de espiritualidade que eram principalmente com o reverendo Moza, né? Moza da Igreja Luterana. E uma companheira, né, Fátima, que era companheira da SESI também, ela teve um filho e ela queria muito que o filho dela fosse batizado pelo Moza. E ela me convidou para madrinha. Aí ela disse que vamos buscar Moza para resolver o batizado. E Moza disse, olha, pela Igreja Luterana, um dos padrinhos e um dos pais tem que ser da Igreja Luterana. Como eu e Fátima já éramos extremamente ecumênicas, tanto ela quanto eu dissemos nenhum problema. A partir de hoje somos luteranas. E então a gente se produziu na Igreja Luterana. Eu tenho hoje uma militância lá, principalmente com os projetos mais de ação social da igreja. Eu acho bastante interessante. Realmente, para mim, foi um engajamento muito bom. Mas foi dessa maneira que eu entrei para a Igreja Luterana. E acabei, é claro, tendo referências tão interessantes como a Cibele Cruz, como a pastora Rosa Márvida, né? E que me ajudaram muito nessa militância mais luterana, que eu
acho muito, muito interessante mesmo, né? E que tem me permitido também ter uma relação com as outras denominações muito tranquila, né? Nos 50 anos do golpe, eu participei de uma discussão chamada pela Aliança de Batistas do Brasil sobre o golpe. Já fui chamada pela Igreja Batista Nazaré, assim, por várias igrejas, e realmente é muito interessante como a Igreja Luterana é uma igreja aberta e é uma igreja que, para mim, ela só favorece essa relação com a luta pela democracia, pela justiça, pela paz. Eu me sinto bastante, como dizem hoje, me sinto cômoda, né, dentro dessa minha comunidade de fé. Deixa eu aproveitar esse mesmo gancho aí da relação com as igrejas, e você, a sua trajetória, o seu depoimento revelam, acima de tudo, esse compromisso ecumênico. A minha pergunta é como que essa sua experiência política de ter sido presa, torturada, etc., como que isso afetou a sua fé e como que isso afetou a relação com as igrejas ou com o movimento ecumênico? Bom, quando eu fui presa, né, eu realmente tinha uma participação política, né? Eu não tinha realmente essa integração, né, numa comunidade de fé, não estava tendo essa vivência ecumênica. Como eu disse, toda esse despertar ecumênico me saiu muito mais da minha experiência de prisão da unidade na diversidade, né? E, é claro, existiam muitas reflexões antes de eu ter sido presa, quando nós tínhamos embates dentro da ação popular, né? O próprio Paulo Aires era uma pessoa com uma expressão, Paulo Aires, desculpe, Paulo Wright, com uma expressão muito grande nisso, que ele dizia: eu posso ser marxista e posso continuar sendo cristão, né? E ele era bastante questionado, né? Mas ele tinha uma firmeza muito grande ao afirmar isso, né? E eu acho que realmente foi tão interessante, né, que eu vejo hoje as pessoas refletirem sobre isso com tranquilidade, né? Não há nada de antagônico. Você pode estar tendo uma experiência numa comunidade e, ao mesmo tempo, você pode ter uma militância política, você pode continuar todos os seus estudos e as suas pesquisas marxistas, isso continua, né? Para mim, eu não vejo contradições, eu só vejo contribuições, né? Acho bem interessante. E essa questão, quando eu fui presa, eu tinha uma esperança, eu tinha uma fé muito grande de que eu podia sair dali, né? E de que seria possível reencontrar minha filha, mas claro que eu não procurei realmente introduzir também a minha filha numa perspectiva que eu já tinha feito, né, dessa chegada a uma comunidade de fé específica. Ela teve muita liberdade de buscar sua própria concepção. Ela estudou aqui, quando voltamos do exílio, estudou num colégio que está ligado à IPU, né? Mas ela sempre guardou esse distanciamento, né? Ela não teve assim nenhuma
tendência a se incorporar a uma comunidade de fé. É uma pessoa incrível, mas que guardou um distanciamento, assim como ela guardou um distanciamento também desse engajamento mais político-partidário, né? Como ela sofreu aquelas questões todas e ela se perguntava por que eu tinha sido presa, até que, já com 5 anos de idade, ela me disse que descobriu que eu fui presa, ou que eu dizia o que eu pensava, e que ela não ia dizer o que ela pensava, né? Que ela ia viver, mas ela não ia dizer o que ela pensava, e que ela não seria presa. E, a partir dali, ela, inclusive, disse que estava com condições de vir para o Brasil, ver os parentes, porque ela não ia dizer o que ela pensava. Acho que isso influenciou muito, até hoje, para ela. Ela busca muito, mas ela não tem um engajamento específico nessa área. Ana, e vamos perguntar sobre essa questão sobre a prisão. Eu gostaria também de saber como é que você ganhou essa liberdade. Olha, foi o seguinte, quando eu fui presa, né, era muito complicado saber como é que eu seria enquadrada, né? Eu me lembro que eles diziam, olha, você pode ficar 2 anos, você pode ficar 20 anos, depende muito de como for o julgamento, de como as coisas forem consideradas. Acontece que, com os advogados e recorrendo, né, às instâncias, a última instância foi um recurso ao Supremo, mas foi ficando claro para eles que não tinha nenhuma confissão minha, né? Não tinha uma confissão, e eles demoraram, inclusive, para me enquadrar como ação popular. Passou muito tempo em que eles ficavam me interrogando por questões que não tinham a ver. Então, tinha o sequestro, como teve o sequestro do cônsul japonês, e eu fui chamada para interrogatório, porque, coincidentemente, a primeira carta do sequestro foi encontrada na mesma rua onde eu tinha sido presa. Então, eles acharam que podia ter uma relação. E aí, quem estava responsável era a VPR. Depois, os outros sequestros, eu voltei 8 vezes para interrogatório no DOPS, né? Mesmo quando eu já estava sob júdice, porque eles não estavam conseguindo enquadrar exatamente o meu caso, né? E então, foram, assim, idas e vindas, né? Mesmo como ação popular, também. Eu me lembro do momento em que me chamaram no DOPS e me interrogaram sobre algo que era ligado à ação popular em Mauá. Só que tinha sido algo ocorrido depois de eu já estar presa, há vários meses. E então era assim, um jogo, né? Vai para lá, vem para cá. E quando foi recorrido ao Supremo Tribunal, finalmente eles disseram que não haviam elementos para terem me condenado, porque eu tinha sido condenada a 2 anos de prisão, mas que não haviam elementos para isso, que o máximo que eu poderia ter pego como prevenção seriam 6 meses. Só que eu já tinha cumprido muito mais do que isso. E daí, então, eu fui colocada em liberdade, né? Agora, essa liberdade, por isso que eu dei risada, né? Eu fui colocada em liberdade, mas foi bastante complicado, porque minha filha estava na França
eu queria encontrar com ela, com meu marido, e eu pedi nas duas auditorias militares, na primeira e segunda, um comprovante de que eu não tinha mais nenhuma dívida com a Justiça Militar e que então eu estava livre. Eles me deram esse papel, que eu levei comigo para a França. Acontece que quando eu tentei voltar, né, para poder, então, trazer minha filha para o Brasil, com o meu marido era mais complicada a entrada, mas eu queria voltar com ela, eu não conseguia ir em consulado brasileiro nenhum que eles dessem o meu passaporte. E eu tentei em alguns lugares, até que eu, em Paris, né, tentei o consulado do Brasil e hoje eu me sinto mais tranquila para falar disso. Eu tinha muito receio de contar, né? Mas quando eu cheguei no consulado, eu já tinha sido recebida antes de uma maneira terrível, que era sempre ameaçando, né? Porque a embaixada é um território neutro, mas o consulado não, né? E eu tinha muito medo de o que eles podiam fazer. Mas o cônsul, naquele momento, me chamou pelo nome de solteira, Eliana Tadei Bellini. E eu me surpreendi muito e ele disse, você não se lembra de mim? Eu falei, não. Ele me disse, vamos lá dentro. Ah, e quando ele disse, vamos lá dentro, não podia fazer nada. Fui lá dentro. Aí ele disse que eu não estava lembrando, quando ele me dissesse o nome dele, que era um nome de família histórica, eu não vou dizer, porque eu até hoje não me sinto livre para dizer o nome, que eu ia lembrar quem ele era. Ele me disse, eu fiquei absolutamente surpresa, porque quando a gente tinha se conhecido, foi quando eu estudava na PUC, né? Eu fazia ciências sociais, ele fazia direito, nós éramos inimigos partidários, né? Eu era de Ação Popular, ele era mais ligado ao Partidão, e brigamos muito, né, na ocupação da universidade. Mas eu fiquei intrigada, né? Ele disse, olha, eu não estou aqui porque eu tenha feito qualquer negociação, eu estou aqui pelo meu nome e também porque eu fiz um concurso e eu estou aqui com esse mérito. E eu tenho muito respeito, embora nós tivemos muitas brigas, mas eu tenho respeito pela sua militância. E então eu vou te dizer, você não pode voltar agora. E me disse que existiam casos novos, que tinha pessoas que tinham denunciado por outras questões, que se eu voltasse, seria o fim. E me fez, inclusive, prometer que eu sairia de lá e eu iria procurar a OFPRA, que é a Organização dos Refugiados e Apátridas, para pedir o meu estatuto de refugiado. Eu não tinha nunca pensado em me refugiar. Para mim foi muito duro, porque eu queria voltar para o Brasil, eu não queria ficar lá. Mas eu entendi. E ele fez uma coisa muito boa, que a minha filha poderia ficar ligada ao meu passaporte de refugiado e não poder vir ao Brasil, a não ser quando tudo mudasse. Mas ele deu o passaporte dela, o que foi muito bom, porque ela pôde vir curtir a família enquanto eu continuava refugiada na França, né? Acho que isso aí foi algo muito importante. O que eu digo é, aquele documento expedido pela Justiça brasileira, portanto, de fato, de nada valia.
Não, justamente em todas as minhas idas a consulado, eu mostrava os documentos. E eu dizia, olha, eu tenho aqui, está assinado pela auditoria militar, pela primeira auditoria e pela segunda auditoria. Aí ele, quando me encontrou, ele disse, olha, você pode jogar fora esses papéis. Eles de nada valem. Né? Então, foi isso. Não tinha nenhum valor. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você me ouve bem? Agora sim. Sim. Você fez muitas referências aí na nossa conversa, no nosso bate-papo, sobre, de fato, acontecimentos que implicaram perseguição, tortura, etc. Mas você chamou a minha atenção, imagino que também da Daisy, sobre a dimensão da utopia em todo esse contexto. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, como que essa dimensão utópica funciona em todo esse contexto aí. Pois é. Eu justamente fiquei encantada, né, quando a Magali me convidou para essa entrevista, porque eu senti assim uma sensibilidade no grupo de vocês para relacionar, né, memória, verdade com utopia. Porque aí, para mim, está o cerne da questão. Né? A gente tenta, em vários momentos, com vários grupos, resgatar a memória. Né? A gente fala muito da verdade, mas relacionar isso com utopia, eu acho que é fundamental, porque isso implica na continuidade da nossa busca, né? De algo maior. O que a gente busca? Né? A gente não quer só resgatar o que aconteceu, a gente não quer só denunciar as torturas, a gente não quer só dizer daquilo que é a verdade e que o sistema insiste de dizer que são mentiras da ditadura militar. O que a gente quer é mostrar que isso tudo foi algo que nos ajudou a continuar na nossa luta, porque reforçou a nossa necessidade de buscar a justiça, de buscar a paz, de nós buscarmos a democracia, de nós nos aproximarmos dos movimentos sociais. Movimentos sociais que têm essa utopia, mesmo que eles não estejam refletindo com esse nome. Mas são eles que nos dão base também para que a gente continue essa nossa busca. Por quê? Porque nessas lutas todas está a essência da justiça. No momento que nós estamos vivendo, da pandemia, não tem algo mais simbólico e mais significativo dessa utopia do que o que foi a luta pelo SUS, do que o SUS representa hoje, das ameaças que a gente tem de perder algo que nenhum país tem e de como nós temos que continuar essa luta, porque nós temos que buscar algo maior e que nos dê condições de continuar juntos, de continuar buscando formas de estar vivos, buscando formas de garantir vida, de garantir, como dizia João, vida em abundância. Né? Então, eu sinto assim que essa relação memória, verdade, utopia é algo a não se perder. Né? Acho que vocês têm uma missão muito importante de nos chamar para isso,
para essa proposta que vocês nos lançaram, para que a gente não se perca só em recuperar, em denunciar, em registrar, mas que a gente continue mais para lá, que a gente continue refletindo a partir de tudo isso e que essa nossa reflexão ajude muita gente a refletir também sobre a importância das lutas em que nós nos engajamos e para onde essas lutas se dirigem, né? Eu acho que isso é fundamental. Brilhante. A senhora falando sobre essa questão toda, a sua experiência toda, eu me emociono, e consigo lembrar do símbolo do Sankofa, que é um símbolo do Adinkra, né? Do Sankofa, que é uma ave que anda para frente, mas a visão dela para trás, como se ela não perdesse o foco do andar, mas ao mesmo tempo ela ter referência dela, do que passou. E para mim, e para a Utopia, essa experiência é de suma importância, porque estamos vivendo em um processo de desconstrução, de construção, de unidade dentro da diversidade, que a senhora fala sobre isso e me mexe e ouve a nossa experiência, né? Então, esse simbolismo que a senhora traz também na primeira resposta, de falar sobre pessoas que foram importantes na sua caminhada, na sua trajetória, é louvar também a presença dessas pessoas e exatamente esse processo de fazer o Sankofa. A senhora mesmo também nesse processo de andar e sem esquecer quem passou também nesse processo contigo. Então, eu me emociono muito, me coloco nesse lugar de aprendizado e de suma importância. Eu queria, Eliana, a gente está quase chegando ao final da nossa conversa, que poderia se alongar por muito tempo, porque certamente há muitas histórias, muitas reflexões a serem feitas, mas o Coletivo Memória e Utopia, ele tem trazido junto consigo uma quantidade grande de jovens, né? Daisy é um exemplo vivo e inspirador para todos nós aqui. Então, essa sua experiência, como que você pode entendê-la no sentido de dar esperança para esses meninos, meninas, para essa juventude que anseia e luta por momentos mais bonitos, momentos mais coloridos e momentos mais justos? Eu acho que você toca numa questão central, né? A juventude. Né? Essa juventude é que nos faz continuar essa caminhada, é a juventude que nos provoca também. Né? Eu não me esqueço nunca da minha filha, quando a gente voltou do exílio, e ela estava com um grupo, e o grupo querendo muito saber do que tinha acontecido, dessa minha experiência, e que um dos jovens disse: vocês estão negando a mostrar o que foi que vocês viveram. Vocês negam para nós a verdade, mas nós queremos saber. Se nós não soubermos, como que a gente vai poder continuar? Isso, para mim, foi muito importante. Ele chegou a dizer o termo sonegando. Ele disse: vocês estão nos sonegando informações. Imagine. Aquilo calou duro. E é verdade. Né? Se a gente não transmite, se a gente não se abre para poder dizer, por mais duro que seja, o que foi, e também para refletir junto com essa juventude que está vivendo uma situação muito difícil também, uma situação ameaçadora. Não é? Se a gente não faz isso,
a gente não está vendo maneira de continuidade dessa luta tão importante pela justiça. E eu sinto, né, pelo menos para mim, o que mais me impulsionou e continua me impulsionando nessa relação com a juventude é o que eu mencionei há pouco, a relação com os movimentos sociais. Eu nunca aprendi tanto quanto eu aprendo com os movimentos sociais, né? São movimentos que têm assim, uma criatividade, que têm uma noção daquilo que eles realmente querem, onde eles querem chegar, né? Olha, eu vou dar um exemplo, que foi um exemplo que me comoveu tanto. Nessa pandemia, o movimento do Sem Terra, né, que organizou uma entrega de alimentos que eles produzem, né, para as famílias que mais necessitavam. E eles continuam comprometidos com isso. Eles continuam comprometidos em plantar árvores, porque eles querem salvar a natureza, né? A natureza é a integridade da criação, nós não podemos esquecer disso. Então, essa juventude, ela tem não só um vigor, mas ela tem uma criatividade, ela tem uma persistência e uma coragem que realmente nós temos que valorizar, né? Para mim, é principalmente aí que eu encontro esse vigor na juventude. Mas eu encontro muito também na juventude, como você, David, envolvida com a arte, sabe? Eu acho que a cultura, a arte, a juventude tem se expressado muito através dela, né? Se expressou em outros momentos também. Nós tínhamos aqueles cadernos do povo há muito tempo atrás, na ditadura, mas hoje, de outras formas, essa juventude está mostrando, através da cultura, né, toda uma visão e uma coragem, uma persistência, além do principal, que é a esperança, né? Eu acho isso, assim, muito importante, muito mesmo. Acho que se a gente não estiver junto, né, velhos como eu e jovens, não adianta. Não adianta a gente recuperar a memória, não adianta a gente falar da verdade. Não adianta. O que adianta mesmo é a gente estar junto com a juventude nessa luta pela democracia, pela justiça, pela paz e pela integridade da criação. Sem dúvida. Que muitas pessoas não entendem a integridade da criação, entende quem esteve envolvido e quem está envolvido no movimento ecumênico. Mas a questão da natureza, a questão da preservação do meio ambiente é muito importante. E a juventude sabe muito bem como mostrar. Não sei se era isso que você queria, Paulo, mas para mim, a minha aproximação com a juventude é um pouco essa. Certamente a sua vida é inspiradora e as suas reflexões do mesmo modo, né? Encerrando essa nossa conversa, queria saber se Deise quer colocar algum comentário e também você, Eliana, se quiser apresentar mais alguma percepção, alguma ponderação que acabou passando despercebido nessa nossa conversa. Olha, talvez tenha uma coisa que eu acho importante, né? É algo simbólico, que é a dor. Acho, em momentos, para mim, a dor foi muito forte, a dor da distância, né? A dor daquele momento em que meu irmão
me disse na visita, na prisão, eu não sei quanto tempo você vai ficar presa. Se é 6 meses, 2 anos, 20 anos. Eu não tenho condições de ficar com a sua filha aqui no Brasil. Eu posso levar Tatiana comigo, mas você vai ficar distante dela, né? A opção é sua. Aquela dor foi terrível, mas eu optei que ele fosse com ela, né? Claro, foi muito difícil. Mas hoje, quando eu penso na dor, a dor que eu vejo, que é uma dor tão dura, é a dor de tantas pessoas que estão vendo amigos, amigas, familiares morrendo e que não podem estar juntos, que não podem dar o aconchego no último momento, que não podem ir ao funeral. É uma dor muito grande, muito maior que todas as dores que eu já sofri e que eu vejo hoje, que é uma dor de milhões de pessoas. Isso, mais uma vez, me leva a ter persistência na luta para que a gente mude essa situação que estamos vivendo. Esse desgoverno, essa perda de direitos, perda de direito até de enterrar seu familiar. Não é só aquela dor de quem perdeu entes políticos, os desaparecidos políticos. Hoje são milhares. Eu estou junto de todas essas pessoas nessa dor. Deise, você deseja complementar, falar alguma coisa para a gente encerrar a nossa conversa? Sim, a participação nessa entrevista foi apenas para alimentar mais a minha perspectiva com a ilustração, com a arte. Eu estava falando com o Paulo esses dias que estou fazendo alguns traços sobre a ditadura e essa entrevista alimentou bastante a traço, a forma e o novo ver desse desenho também, que fala também de dor, que fala de esperança, que fala sobre fortalecimento, que fala sobre unidade. Ok, Eliana, ok, Deise. Mais uma vez, Eliana, agradecer a tua atenção, a tua generosidade, a tua inspiração nessa nossa conversa, né? E certamente os seus apontamentos, as suas reflexões vão nos encher de entusiasmo, de ânimo, de esperança para continuar realizando esse trabalho, né? Desenvolvendo essa atividade, desafiando as situações que podem parecer difíceis, mas que vão ser certamente vencidas, né? Quando a gente inclui essa ideia de para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, a gente traz junto também essa dimensão da utopia que você trabalhou tão bem, de uma forma tão feliz e que enche o nosso coração de alegria. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua generosidade, pela sua atenção. Muito obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigada, Deise. A gente vai estar juntos, né? Tem muita luta ainda para a gente estar juntos, né? Obrigada. Um grande beijo. Um beijo.
Nossa, que Aqueles que reflexão. acompanharam essa reflexão, mantenham atentos aí aos espaços do coletivo Memória e Utopia para ver as outras entrevistas e acompanhar toda essa discussão que o coletivo vem promovendo. Até a próxima.